Mas agora a gente vai falar de um assunto que incomoda muito as mulheres. Pela questão estética, pelo desconforto, ninguém gosta de inchaço. E aí convidamos ele, né, que dá aula, que vai nos contar tudo sobre o assunto. Doutor Roberto Navarro, nosso nutrólogo, bem-vindo. Obrigado. Sempre, doutor. Estamos aqui atrás dessas bexigas. Eu adorei, bexigas. Juju arrasou, mas falar de inchaço, vamos falar da bexiga. É boa analogia. Não é verdade? Cheia de água, como se estivesse aqui cheia de água, enfim, com o nosso corpo absorvendo todo esse líquido. No entanto, a gente vai começar, eu acho que falando da questão estética, doutor, mas o intuito também dessa pauta é chamar a atenção das pessoas para averiguarem, investigarem quando esse inchaço não é apenas uma questão natural ali, ela pode envolver doenças, né? Pode ser já o primeiro sinalzinho que alguma coisa não está legal. Então é bom as pessoas em casa já entenderem, está acontecendo isso, então peraí, vamos fazer exame, procurar ajuda médica, porque pode ser aí uma doença por trás de algo que às vezes parece ser bobo. Verdade. Até porque inchar de vez em quando e no outro dia está desinchado, seja qualquer parte do corpo, você pode acordar com o olho inchado, no outro dia não tem mais nada. Você pode acordar com uma articulação inchada, no outro dia não tem mais nada. Entendi. Acordar com uma barriga inchada, no outro dia não tem mais nada. Então esses inchaços passageiros, geralmente são coisas bobas. Ou uma alergiazinha, uma coisa bobinha. Mas quando começa e persiste, ou vai aumentando, aí é a hora da gente começar a pensar num diagnóstico mais preciso. Vamos começar falando então do inchaço nas articulações? Você prefere começar eu comecei daqui para cá, então tá bom. Porque é uma aqui, ó. Eu dividi em partes do corpo, né? Muito tem legal. pessoas que sentem inchaço no corpo inteiro, parece que no final do dia meu corpo todo está inchado. Aí também vamos falar um pouco desse assunto. Mas inchaço no rosto, por que eu achei legal falar, Carol? Às vezes tem duas alterações que precisam de um diagnóstico e tratamento e começa com inchaço em partes do rosto. Por exemplo, acordar com a pálpebra inchada. Se acordar com o olho parece que está mais inchadinho. Não vermelho lá dentro, não. A pálpebra. Certo. Inchaço palpebral. Sem ter chorado, claro, Sem ter chorado, sem ter passado a noite em claro, sem ter nenhum motivo. Se isso começa aos pouquinhos, um dia estava um pouquinho inchado, uma semana foi piorando. Isso pode ser o primeiro alerta, Carol, de alterações da tireoide. Jura? Você pode estar com hipotireoidismo e, para alguns pacientes, um dos primeiros sinais que seu corpo dá é edema palpebral. Não tinha ideia disso. Achei bacana falar porque já peguei no consultório alguns casos onde a queixa inicial era edema de pálpebra. E ele acomete as duas pálpebras? As duas pálpebras. E às vezes acho que é só uma alergia, ainda mais quem é mais alérgico, coça o olho toda hora, fala isso não é nada. E pode ser alteração da tireoide. E a pessoa vai dormir, acorda com o olhinho inchado, passa o dia, e aí no dia seguinte está inchado, de novo. Ele vai desinchando ao longo do dia, mas no período noturno, por causa da retenção de água, né, do próprio hipotireoidismo, né, que fica o metabolismo mais lento, no outro dia acorda de novo com a pálpebra inchada. Puxa então vida. está acontecendo isso, corre lá no médico para fazer exame. E inchaço nessa região aqui lateral, onde estão as parótidas. Muitas pessoas começam a ter inchaço, ficam preocupadas, às vezes de um lado só, pode ser dos dois, mas às vezes de um lado só. E às vezes vai no dentista, não acha nada. Começa a achar que é alguma alergia e pode ser uma inflamação da parótida, que é uma glândula que a gente tem aqui, que às vezes inflama, que a gente chama de parotidite. Uma das parotidites conhecidas é a cachumba, que também é um vírus que acomete a parótida. E às vezes o entupimento de um canalículo que a parótida ela produz a saliva. Então ela é um saquinho que acumula saliva e para poder ir para dentro da boca tem um canalículozinho, né? Que leva até o dentro da boca, né? Para poder irrigar aí com saliva a mucosa. Eu tive isso, Carol, e a Malu morreu de rir, porque eu estava lá em Minas, estava comendo, do nada começou a inchar esse meu lado direito. Nossa, do nada, sem nada prévio. E começou a inchar, eu falei, a Malu falou assim, que está inchando. Eu falei, eu estou inchando? Eu falei, pronto. Eu falei, médico é tudo desesperado. Eu falei, certeza, não, peraí, né? O que está acontecendo? Vou para o hospital agora. E era a glândula? Entupiu esse canalículozinho. Só que ao mesmo tempo que inchou pra caramba. Em 12 horas desentupiu. Sozinho? Sozinho, pela pressão interna.
e desapareceu. Loucura, doutor. Achei bacana contar esse relato aqui, porque eu já escutei também Sim. muitas pessoas que passaram por esse trauma. Mas, de certa forma, o ideal, notou alguma coisa diferente, principalmente no rosto, procurar ajuda, até para descartar quando é parotidite. Parotidite. E o rosto todo inchado, né? Meu rosto está ficando inchado, parecendo uma lua. Aí tem que avaliar algumas doenças hormonais também e, às vezes, efeito colateral de medicamento. Quem usa corticoide, tá? Sei que pode estar tomando por algum motivo cortisona ou corticoide por tempo prolongado, às vezes o rosto também pode ficar inchado por efeito da medicação. Tá certo. Vai mandando perguntinha pra gente no @VocêBonitaTV, porque agora a gente vai falar desse inchaço. Esse eu acho que é o mais incomoda, hein, Carol? Poxa, incomoda. Você fala, será que eu engordei? E aí, de repente, é líquido, tá retendo. O que que tá acontecendo? E é um inchaço que ou pode ser de líquido ou até aquela distensão abdominal que a gente não consegue diferenciar. Exatamente. Principalmente quando você acorda com a barriga bonitinha, e no final do dia a barriga está enorme. Você fala, gente, parece que eu estou grávida, o que está acontecendo? Aquele estufamento que vai piorando ao longo do dia. Então isso pode ser sim uma alteração do intestino, a gente falou até algumas pautas passadas, que é o crescimento excessivo de bactéria no intestino, que é o supercrescimento bacteriano, a gente abrevia por SIBO, né? Que é uma grande causa de inchaço abdominal. É comer, passam meia hora, uma hora, estufa. E mesmo não ligado propriamente à alimentação, mas que vai piorando ao longo do dia. E aquele inchaço mesmo de ficar estufada, né, da calça no abotoar, é bem desconfortável. Intestino, então. Pode ser intestino. E na maioria das vezes acaba até sendo. Ou intestino preso, quem é constipada também, pode ficar com a barriga um pouquinho inchada. Alterações do útero, miomas uterinos também, eu acho interessante, porque nem sempre... Tem miomas no útero, que são alterações que... Como se fosse um tumorzinho benigno, né, no útero, que às vezes cresce numa parte externa e às vezes começa a dar uma barriguinha embaixo. E às vezes não tem nenhuma alteração a mais que não seja um inchaço. Às vezes um desconforto quando vai menstruar, né? Então eu acho legal dar o toque aqui, porque corre para ver se não é alguma coisa ligada ao útero. Sem dúvida. Tá? E o inchaço mais grave, esse é mais raro, por doenças do coração. Então quando você tem um quadro que o coração começa a bater com mais dificuldade, a gente chama de insuficiência cardíaca. Às vezes também, não só perna, mas a barriga às vezes chega no final do dia também inchada, né, que a gente chama de ascite. Aí é um quadro um pouquinho mais específico. Aí tem que já procurar o médico, porque vai estar tendo sintomas também de falta de ar. Aí. Mas eu acho que o inchaço, o estufamento por causa intestinal, esse é bem frequente. E o inchaço e a própria retenção de líquido, doutor, que vai ser na barriga, no braço, na coxa... Da pré-menstrual, também. Nesse momento também. É quando o corpo incha como um todo, né? Você percebe às vezes o inchaço na barriga, até pelo aumento do útero, né? Também na fase menstrual, mas inchaço das mãos, às vezes o rosto, as pernas. O inchaço mais generalizado geralmente é mais oscilação de hormônio, é pré-menstrual, às vezes uma alergia a algum componente também que pode inchar o corpo como um todo. Mas geralmente, quando é localizado, é que a gente fica meio sem saber de onde está vindo isso aí, né? E na menopausa, doutor? Também pode ter. Às vezes, agora nem tanto, Carol, mas as primeiras reposições hormonais, quando se começou, que eram hormônios ainda extraídos de urina de égua prenha, era uma imitação grosseira do hormônio que a gente produz. Então, essa reposição hormonal no início da menopausa, décadas atrás, levava ao ganho de peso, a mulher reclamava. Fala, eu estou na menopausa e estou começando a repor hormônio, estou engordando por causa do hormônio. E hoje isso a gente sabe que não é bem esse o motivo, porque hoje tem reposições muito mais adequadas, né? E às vezes é preferível fazer a reposição de maneira correta e não ficar inchada pela menopausa. Aí é mais o aumento da gordura no abdômen, né? Abdômen é mesmo, mudança né? de composição corporal. Aí certo. É complicado. Tem perguntinha do público já antes do próximo, olha lá quem escreveu pra gente, aproveita, estamos com o Dr. Roberto hoje. Ruvan, obrigada, um beijo. A cortisona pode ocasionar inchaço no corpo? Se afirmativo, como podemos combater? Boa, excelente pergunta. Pode sim. O uso de cortisona, quando é por tempo curto, sei lá, um quadro alérgico, porque o corticoide, né, ele é tanto anti-inflamatório como antialérgico, ele atua nesses dois mecanismos. Então, às vezes, um quadro que você vai fazer uso de corticoide por alguns dias,
um quadro específico, alérgico, não causa esse inchaço todo, não. Tanto que, às vezes, é um tabu em consultório, a gente precisa prescrever, o paciente fala, vou inchar. Não, vai inchar quando o uso é prolongado, semanas, meses ou até anos, né, dependendo de algumas patologias, aí realmente o inchaço ocorre mesmo. A gente chama de facies cushingoide, né? Síndrome de Cushing é uma doença que aumenta a produção de cortisona dentro do próprio corpo, né? Então, incha o rosto, sim. Então, o cuidado é não piorar a situação ingerindo muito sal, então, senão aumenta mais a retenção líquida. Tem alguns chazinhos diuréticos que podem ser usados, chás de cavalinha, de hibisco, que tem um efeitozinho diurético leve e pode dar uma diminuída aí nesse inchaço do corticoide. Mas não é algo tão simples de resolver, não. Aí precisa, às vezes, diminuir a dose, fazer uma suspensão gradual e conversar com o médico prescritor. Mas, se for necessário, e exercício. O exercício ajuda né? a mobilizar esse líquido que está um pouco retido também. E suar também, né, gente? Suar. Pra botar pra fora. Total. Vamos suar. Já paramos aqui, ó, enquanto vocês mandam mensagem, perguntinhas pra gente, no inchaço das pernas. Meu Deus, que incômodo. Nossa, terrível. Isso aí eu acho que é um dos que mais incomoda. É, verdade. E como é que a gente diferencia? Porque um inchaço pode ser apenas uma retenção líquida, porque eu ingeri muito sal, ou porque eu fiz, sei lá, movimentei demais a minha perna, não estava acostumado, e às vezes pode dar um inchaçozinho. Mas eu diria que 80% das vezes é vascular, é circulação sanguínea. E bem típico, acordar com a perna normal e ela inchar ao longo do dia. Principalmente se você fica muito tempo sentada, né, mais sedentária, não movimenta muito as pernas, é típico de problema venoso, vascular, varize, insuficiência vascular. Então, precisa de uma avaliação mais específica, né, para poder começar a fazer um tratamento mais específico, né, com exercício, fitoterápicos, medicamentos quando necessário e às vezes até cirurgia quando necessário. Aqui a gente também pode colocar lipedema onde tem CID, né? Então é doença. Tem que ter o diagnóstico, né? E dá o inchaço mesmo. Aí é um inchaço bem mais intenso, com nódulos grandes, né? Então, lipedema é um diagnóstico a ser feito também, Carol, sem sombra de dúvida. Tem perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Maíra, um beijo. Não, desculpa, Maria. O uso de creatina pode provocar inchaço no corpo? Adorei, Maria, esse é um clássico que todo mundo quer saber. Vai lá, doutor. E olha, tem uma correlaçãozinha assim. Na verdade, a creatina, ela, quando a gente toma, né? Uma boa parte dela vai se depositar no músculo. Ela vai ser captada pela mitocôndria que está lá na célula muscular e ali ela vai gerando mais ATP. Mas ela tem um efeito cumulativo, sim. Até é caso de algumas pessoas pararem de tomar porque se sentem incomodadas com o inchaço no músculo. Né? No músculo, quando né? é um inchaço mais nas partes musculares mesmo. Quando é homem, acha lindo, porque eu quero malhar, ficar forte e a creatina ainda incha meu músculo, show de bola, quero mais é isso. Mas mulheres incomodam muito, se sentem inchadas, às vezes o peso na balança aumenta porque a água pesa, então às vezes acaba incomodando, mas não é todo mundo que tem não, tá, Carol? Não quer dizer que todas, né, que tomam vão ter inchaço no músculo, não, depende também da dose e do tempo de uso, tá? Então dose exagerada por um tempo prolongado, toma cuidado, aí pode inchar um pouquinho sim. Tá certo. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Michele, um beijo. Quem tem gordura no fígado, apresenta inchaço? Não necessariamente. A gordura no fígado aumenta o fígado, que fica aqui do ladinho direito, né? Mais ou menos aqui, que a gente chama de hipocôndrio direito. Aqui pode ter uma sensação de desconforto, até dolorimento. Agora, se a gordura no fígado caminhar por uma fibrose do fígado, que é a cirrose hepática, aí você vai ter inchaço na barriga e nas pernas, porque todo o sangue que volta pelas veias vai passar pela circulação próxima do fígado e isso vai trazer um inchaço, um edema, né? Ou ascite, a barriga fica inchada e a perna às vezes também. Mas aí é um quadro grave é uma consequência final de uma esteatose hepática que não foi tratada. Mas ela em si não causa inchaço no corpo muito não. Doutor, quando a gente fala
falando do fígado agora, uma questão interessante. A gente sempre relaciona o fígado e vai olhar o olhinho para ver se está amarelinho, no lance da icterícia e tal. Quando a gente fala de gordura no fígado e outros problemas hepáticos, o olho vai ficar sempre amarelinho ou não? Não necessariamente, só se o fígado inflamar, porque a gordura pode estar no fígado e o fígado está tolerando, está aguentando aquela gordurinha acumulada ali. Pode dar, às vezes, um pouquinho de desconforto, às vezes até um dolorimento, embora nem sempre dá. Às vezes boca amarga, pode ser um fígado mais congestionado. Agora, se o fígado inflamar e você tiver uma hepatite por gordura no fígado, que a gente chama de hepatite gordurosa, que não é hepatite viral, mas o quadro clínico é similar, vai dar icterícia. Você vai ficar com o olhinho amarelo. Amarelinho, vai tá ficar. Certo, me lembrei disso. Posso virar a próxima? Inchaço nas articulações, já dando um alerta. Agora eu falei, sempre que tiver oportunidade eu vou falar da dengue. Doutor, sabe que ele cuidou muito de mim. Gente, dengue incha articulação, incha tudo. Incha. É normal do quadro da dengue, porque a pessoa às vezes se assusta, porque eu me assustei, né? Mas incha. Faz parte do ciclo. Pode, dar aquelas coceirinhas, aquelas manchinhas vermelhas também, Deus né, abençoe essa coisa. E não, tem que tomar cuidado mesmo. E o que eu acho interessante, da dica que eu posso dar de inchaço em articulação, tem dois quadros aqui que começam de maneira, às vezes, sutil e, às vezes, demora para fazer o diagnóstico. Um é quando começa a inchar a articulação do dedão do seu pé, principalmente homens, tá? Não que mulheres estejam isentas desse risco, mas em homens é mais frequente. É o inchaço que a gente chama de podagra, da primeira articulação do dedão. Pode ser excesso de ácido úrico e pode ser a primeira crise de gota que você está tendo, que é um inchaço no dedão do pé. E fica vermelho, quente, é bem dolorido, então fique alerta com isso. E inchaço em articulações, quando são nos dedos da mão, nos dedinhos, todos eles, você pode ter aqui as articulações, você começa a ver que está inchando, está ficando doloridinho, pode ser o primeiro sinal de artrose, tem que tomar cuidado, ou até de artrite, e um outro quadro que é inchar articulações grandes, tipo cotovelo, tornozelo, punho, que vai mudando de lugar conforme o tempo passa. Inchou o cotovelo, depois desinchou. Passa um tempo, inchou o pulso do lado esquerdo. De repente, passa um tempo e incha o joelho do lado direito, que a gente chama de artralgia migratória. Corre para fazer exame, porque pode ter doença autoimune aí por trás, principalmente artrite reumatoide. Olha só, então tem que ficar doutor. em alerta. Tá certo. Tem perguntinha, né, Glaucia? Quanto tempo a gente tem? 1 minuto e 30, doutor. Vamos embora responder. Rosângela, obrigada, um beijo. Faço uso de bombinha com corticoide pela manhã, uso contínuo. Isso provoca inchaço no rosto? Olha, hoje essas bombinhas são doses bem baixinhas de corticoide. Quando se toma, às vezes tem pessoas que estão com crise de asma, né? E usam um corticoide em comprimidinho mesmo, em doses maiores, aí pode levar um inchaço, principalmente se usar por tempo prolongado. Essas bombinhas, a dose de corticoide é extremamente baixa. Geralmente não causa inchaço, tá? A não ser que seja uma predisposição muito individual da pessoa. Mas geralmente não, é bem mais tranquilo esse corticoide inalatório que você está usando. Tá certo. 1 minuto e 20, dá tempo, doutor! Bora! Olha lá, na tela. Obrigada, Sandra, um beijo. Suplementos como vitamina B12, por exemplo, podem causar inchaço nas mãos e nos pés? Não, acho que é o contrário. A deficiência de vitamina B12 pode ser uma causa de dormência, formigamento em mãos e pés, que pode ser por carência de B12. Mas B12 geralmente não dá efeito colateral de inchaço, não. Em mulheres pode aparecer acne nas costas. Tá? Pode dar, parece umas acnezinhas nas costas, mulheres que são sensíveis à suplementação de B12. Então precisa fazer o exame certinho, precisa procurar o médico. Mas hoje uma aula de Dr. Roberto, você vai depois compartilhar nas redes sociais, lá no YouTube, vai estar tudo no YouTube. Compartilhe, porque isso aqui todo mundo tem que saber. Vou agradecer nosso querido nutrólogo, @doutorabreviado, Roberto Navarro, tudo junto nas redes sociais, @doutorabreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Você encontra o trabalho dele sempre, querido, maravilhoso. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Receber, O prazer viu? é meu. E a gente volta amanhã ao vivo, 1 da tarde. Fico com mulheres. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.